Boa tarde, galera. Eu sou o Pedro e irei finalizar essa apresentação discutindo os resultados. De antemão, queria avisar que minha abordagem foi um pouco diferenciada. Eu procurei trazer conteúdo extra para a gente não só discutir os valores em si, mas discutir o que esses valores significam. Porque não adianta apresentar um valor pelo valor. Então vamos lá. Na caracterização do solo, granulometria. Aqui a gente tem a EBNT, que fala como é a granulometria do solo em milímetros. Então, 0,002 milímetros é a argila, 0,6 milímetros é o silt, 0,2 milímetros é a areia fina, 0,6 areia média, 2 milímetros grossa, e a partir daí vai pedregulho, pedra e matacão. Nosso grupo desenvolveu a curva granulométrica, que é a porcentagem de areia que passa pela peneira. Porém, eu peguei essa curva granulométrica e tirei a composição do solo. O que seria essa composição do solo? É a porcentagem de areia retida em cada peneira que se encontra dentro desse intervalo. Do intervalo do ou areia ou pedregulho ou silt e argila. Vou dar um zoom para apresentar aqui para vocês. Queria avisar que nessa composição do solo a gente só teve como fazer um ensaio até a areia fina, porque a partir daí precisaria de um ensaio de decantação. Então bora lá, no nosso ensaio a gente concluiu que a areia fina compõe 48,2% do solo, a areia média compõe 24,4% do solo, silt, argila ou coloide, que é a parte que foi lavada, então a gente lavou a parte lavada, que pode ser silt, argila ou coloide, são as partículas finas, compõe 27,60% do solo, e a areia grossa compõe bem pouquinho do solo, mas também está presente, compõe 0,34% do solo. Essa é a nossa curva granulométrica com todos os valores que passou nas peneiras e suas respectivas aberturas, em milímetros. Bom, tendo ressaltado isso, o nosso solo apresenta bastante características de um solo arenoso, com presença de ou argila ou silt. Agora indo para a caracterização do solo, índice de plasticidade. De antemão, nosso limite de liquidez foi 31%, nosso limite de plasticidade foi 18%, e logo subtraindo um pelo outro temos o índice de plasticidade que é 13%. De acordo com guia da engenharia.com, o índice de plasticidade entre 1 e 7 apresenta um solo fracamente plástico. O índice de plasticidade de 7 a 15 apresenta um solo medianamente plástico. Índice de plasticidade maior que 15, solos altamente plásticos. Então, nós já temos em vista que nosso solo é um solo medianamente plástico. Agora eu vou apresentar outro valor para vocês que eu pesquisei para a gente poder entender melhor o que significa esse resultado. Aqui eu iria apresentar o índice de consistência. O que é o índice de consistência? É o limite de liquidez menos o teor de umidade do solo, é o teor de umidade que a gente estipula para descobrir como vai ser o comportamento de solo neste determinado teor de umidade. Então, índice de consistência é menor que zero, o solo muito mole, é um solo líquido, é menor que o limite de liquidez. Então, a argila dos estados líquidos escorrem facilmente entre os dedos. De 0 a 50, um solo mole, estado plástico, facilmente moldado pelos dedos. De 50 a 75, um solo médio, também no estado plástico, mas apresenta mais resistência para ser moldado. De 0,75 a 1, rija, eu botei como rígido no gráfico, ainda no estado plástico, mas requer muito esforço para ser moldado, ou acima de 1, duro. Não pode ser moldado e não apresenta comportamento plástico. Ou seja, o que é que isso nos dá? Isso nos dá um gráfico do comportamento do solo a determinados percentuais de umidade. Então, nós vemos aqui que entre 0% de umidade até aproximadamente 16, 18% de umidade, 18%, o solo se comporta de maneira dura, não pode ser moldado. Vemos aqui também que entre 20% de umidade até 24% de umidade, o solo se encontra de maneira rígida. Ele pode ser moldado, mas com muita dificuldade. Entre 26% até 30% de umidade, o solo já apresenta uma característica mole. Pode ser moldado com muita facilidade e está quase no limite de liquidez. E a partir de 31% o solo é líquido, já passou do limite de liquidez. Então, isso também nos dá um dado muito interessante que a gente consegue ter uma ideia daqui
mais ou menos qual é o teor de umidade que a gente vai estipular no nosso ensaio de compactação. Porque eu percebi que no ensaio de compactação, quando o solo sai do estado duro para o estado rígido, ele perde a capacidade de ser compactado. Então, no nosso ensaio de compactação, o solo ia ter que ficar entre 18 a 10, 12% de umidade. Esse aqui é o nosso gráfico do limite de liquidez. Então, o nosso limite de liquidez deu 31%. Aqui eu estipulei um gráfico do limite de liquidez. E vamos descer para o caracterização de um solo, compactação. Bom, de acordo com curvas de compactação de solos brasileiros Pinto de 2001, aqui nós temos essas curvas, que são curvas padrões de diferentes tipos de solo. Bom, aqui eu estipulei o gráfico da curva de compactação, correlacionando a umidade com a densidade seca. O que acontece? Para achar a umidade ótima do solo a ser compactado, eu derivei a equação do gráfico, igualei a zero. A umidade ótima deu 15,3%. A densidade máxima eu estipulei graficamente, deu 1,82 kg por decímetro cúbico. E pelo formato da nossa curva, também pelo ensaio granulométrico que a gente fez, eu estimo que esse solo seja uma areia silto-argilosa, mas com mais presença de silt. Então aqui nós temos nosso gráfico de compactação e aqui eu encerro minha apresentação. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.